Pessoal, vamos ver aqui a coluna da Miriam Leitão, né? A musa aqui do nosso canal, né? A nossa jornalista favorita, escrevendo aqui para o pessoal do site O Globo e comentando a respeito da vitória do Javier Milei lá na Argentina, né? A coluna que leva o nome de O que levou à vitória de Milei e quais são os primeiros desafios. Ela lista umas coisas bastante aqui evidentes que todo mundo já sabe que vai acontecer, porém ela faz aquele discursinho esquerdista que a gente sabe bastante, né? Dizendo que nosso Sérgio Massa é muito melhor, pena que ele perdeu, olha só, no debate ele foi excelente, ele falou muito bem, por isso que ele perdeu, porque ele falou bem demais. Acredite ou não, é isso que está no texto aqui da coluna da senhora Miriam Leitão. Então vamos dar uma analisada aqui nos comentários políticos dela a esse respeito, ver aquela passada de pano para a esquerda argentina que ela vai fazer. Tá muito divertido, tá muito engraçado ver a esquerda midiática, jornalística brasileira sofrendo bastante com a vitória do senhor Javier Milei, né? Esse camarada aqui, o libertário candidato ANCAP lá da Argentina, que agora é o presidente eleito do país, do nosso país vizinho, né? Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, volto a fazer justiça à senhora Miriam Leitão. Primeiro lugar em que eu vi o comentário, né, a informação de que o Javier Milei havia vencido as eleições foi no Twitter da Miriam Leitão. Ela publicou dizendo que a informação já tinha chegado aqui para o governo brasileiro. Isso era um grande indicativo que a diferença era muito grande entre os dois candidatos aí, né? Então aqui ela menciona isso, inclusive, que uma hora antes do resultado oficial aparecer, o governo brasileiro já sabia disso, já tinha essa informação e que a vitória era por uma margem muito grande, uma margem considerável. A gente sabe 11% dos votos, né? Então uma fonte aqui da Miriam Leitão disse que os movimentos para a aproximação entre o Brasil e o presidente eleito já haviam começado, então o pessoal já começou a trabalhar nisso aí, né? Eles falaram que eles serão os adultos da relação aqui, né? Porque o Javier Milei é uma criança birrenta, o governo Lula vai agir como os adultos dessa relação aí, né? Então, ela de fato começa a questionar aqui por que aconteceu a vitória do Javier Milei e por que a diferença foi tão substancial. A gente sabe, a resposta é evidente, mas vamos ver os argumentos da Miriam Leitão nessa história, né? Houve aqui nas palavras dela uma onda em favor do Javier Milei e que a imprensa não acompanhou porque as pesquisas eleitorais param antes das eleições, uma semana antes, né? Então, tudo o que possa ter mudado uma semana antes do pleito, de fato não foi considerado nas últimas pesquisas, essa informação não foi levada em conta. E ela diz aqui que o pessoal do Sérgio Massa, os partidários dele, ficaram otimistas depois do último debate eleitoral entre ele e o Javier Milei, porque nas palavras da Miriam Leitão, ele foi bem de fato, né? Olha aqui. Mas foi tão bem que isso virou contra ele, de acordo com outra fonte aí, lá do governo argentino dessa vez, né? Aqui, o que foi falado foi o seguinte: o que parecia uma vitória de Massa, a clareza das ideias, a estrutura de exposição, a coerência, a solidez, acabaram dando mais votos para seu adversário. Ele parecia muito ensaiado e nisso lembrava um político tradicional. Javier Milei, que parecia tão fora de ordem, desordenado, que ficou parecido com o papel que ele desempenhou nessa eleição, um candidato antissistema, né? Na verdade, não se trata de sistema contra sistema, trata-se de kirchnerismo contra outra proposta. O que o pessoal realmente não aguenta mais é o kirchnerismo, essa esquerda argentina, que é a herdeira intelectual aí do peronismo, que lançou a Argentina no buraco que o país está atualmente, principalmente do ponto de vista econômico. O pessoal não aguenta mais isso. A coisa é simples, eles correram para o outro lado. E eu digo mais, tem muita gente isentona que não votou no primeiro turno porque provavelmente já acreditava que o Javier Milei iria ganhar fácil, teve as primárias que colocaram ele na frente, e aí as pesquisas mostravam ele bem posicionado, com chances até de vitória no primeiro turno. Eu acho que muita gente nem foi votar no final das contas aí, e depois que eles viram que o Sérgio Massa ficou em primeiro lugar, o pessoal ficou meio receoso e falou assim: vou votar dessa vez, vou lá no segundo turno, dar o meu voto para o Javier Milei, porque o Sérgio Massa não pode vencer, não pode ser eleito, isso vai destruir o nosso país, né? Mas voltando aqui aos comentários da Miriam Leitão,
Javier Milei aqui, por seu lado, percebeu que teve um percentual de votos no primeiro turno muito parecido com o das primárias, e então aí ele mudou a estratégia de campanha dele para furar o teto ali, ele teria que deixar de ser Milei. Até parece, né? A primeira coisa que o cara fez depois de eleito foi reforçar todos os pontos-chave, os pontos principais da sua campanha. Aliás, ele não negou nada do que ele estava falando durante o período inicial da sua campanha, foi igualmente aguerrido, igualmente radical, mantendo todos os seus pontos aí, né? E o slogan da campanha do Javier Milei é impossível uma Argentina diferente com os mesmos de sempre aí, e o discurso dele era contra as castas, e na lista de castas ele incluía a Patrícia Bullrich e o Maurício Macri, né? Não sei se isso aqui procede muito, e ela disse que o Javier Milei teve que abraçar o macrismo. Mentira, todo mundo sabe disso, que o apoio do Maurício Macri aí ao Javier Milei é puramente circunstancial, não se trata de um alinhamento de governo, pelo menos não neste momento, talvez no Congresso a coisa tenha que acontecer assim, por conta da composição lá do Congresso, mas o que houve por parte da Patrícia Bullrich foi um imediato apoio ao Javier Milei logo após as eleições, justamente para não cometer o erro que foi cometido aqui no Brasil do pessoal ficar isento e a esquerda ganhar. Essa é a explicação para o apoio da Patrícia Bullrich e do Maurício Macri, tanto que houve ali uma celeuma, um certo atrito dentro da base política do Maurício Macri por conta disso. Nem todo mundo estava disposto a apoiar o Javier Milei no segundo turno. E aí ela cita os principais desafios que o Javier Milei vai enfrentar aqui, de acordo com a concepção dela. Primeiro ponto desses aí uma negociação do acordo de governabilidade, porque ele tem aqui poucos deputados do Liberdade Avança lá no Congresso Nacional, né? 38 de 257 e 8 senadores de 72. Então ele vai precisar aqui do pessoal do Juntos pela Mudança, que é a coalizão eleitoral da Patrícia Bullrich, que tem 94 deputados. Somando isso aqui dá uma base muito boa, né? Então aqui ela acredita que o Maurício Macri vai ter que assumir um papel ainda que informal muito importante nessa história. E sei não, viu? Isso aqui é o tipo de coisa bastante questionável, porque embora o pessoal aqui, os parlamentares, tenham sido eleitos pelo partido da Patrícia Bullrich, o que eles representam no final das contas é o mesmo que o Javier Milei representa. Então, se o cara ganhou com uma vitória acachapante no segundo turno, aliás, e os deputados de direita, de centro-direita também, começarem a votar contra as medidas dele, eles vão passar um atestado para os seus eleitores, que em grande parte são eleitores do próprio Javier Milei, de que eles estão contra esse tipo de política, o que vai arruinar a carreira deles no futuro, como aconteceu aqui no Brasil. A gente viu muitos casos semelhantes, né? Então a coisa não é bem assim, e eu citei em outros vídeos também que o Javier Milei está com a faca e o queijo na mão agora, o país está arruinado, nós estamos aí num divórcio, né, numa quebra total do antigo paradigma, abandonando o kirchnerismo para encampar algo novo, uma nova forma de política e de economia. Então ele tem todas as chances de passar, né, os seus projetos de lei, porque é isso que o povo argentino quer no final das contas. Mas o segundo desafio aqui para ela é a questão da inflação, né? Realmente isso é um problema muito sério lá na Argentina, porém, se ele conseguir dolarizar aí, a economia da Argentina conforme ele realmente quer, o problema se resolve muito fácil, porque é uma questão de base monetária simplesmente, ainda que a Miriam Leitão não assuma isso, é uma questão de base monetária. O problema da inflação argentina é que eles não param de imprimir pesos por lá. Agora, trocando isso pelo dólar, passando a tutela do dinheiro, da moeda corrente do país para outro governo, eles simplesmente não vão conseguir expandir tanto a base monetária assim, e a inflação vai ficar controlada dessa forma, né? E aqui o terceiro desafio na concepção dela seria iniciar uma negociação com o FMI e com outros credores aí, né? E o que acontece, né? Provavelmente o Javier Milei vai ter uma facilidade nesse cenário, porque as suas medidas políticas são medidas de austeridade, que é geralmente o que o FMI pede quando ele vai liberar uma nova rodada de financiamentos de empréstimos para os países. Ele pede corte de gastos, corte de programas sociais e coisas do tipo, coisa que o Javier Milei já se propôs a fazer. Porém, outra coisa muito engraçada que a Miriam Leitão cita aqui é que o Javier Milei vai ter mais dificuldades de governar aqui, né, com seu projeto de extrema direita do que o Bolsonaro teve anteriormente,
Porque nos 2 primeiros anos aí, segundo ela, o Bolsonaro pôde contar com Donald Trump nos Estados Unidos. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que o Trump melhorou a vida do Bolsonaro por aqui, né? Absolutamente nada. O establishment bateu no Bolsonaro de todas as formas, com ou sem Trump lá nos Estados Unidos, né? E ela diz agora que o Milei chega atrasado nesse movimento e precisando muito da direita tradicional para governar, né? Não, o Milei não está chegando atrasado na onda de direita, no movimento de direita. Javier Milei é o início de uma nova onda de direita aqui na América e que muito possivelmente vai reconduzir o próprio Donald Trump à presidência dos Estados Unidos no próximo ano. Sim, tem eleições lá e esse cenário argentino é tão disruptivo que ele tem condições de fazer com que os democratas percam as próximas eleições. Joe Biden está com uma popularidade muito ruim e o Trump aparece na frente dele em várias pesquisas, tem tudo para ser eleito mais uma vez como presidente dos Estados Unidos, né? Isso vai precipitar uma onda de direita nas Américas de forma geral. Veremos reflexos disso aqui na América Latina também, a depender, é claro, de como o Javier Milei se sair nessa história aí, né? Aqui a Miriam Leitão faz questão de babar o ovo do Sérgio Massa aqui. Diz que ele deu uma lição de civilidade e democracia ao reconhecer a derrota de forma clara, mesmo antes de qualquer resultado ser divulgado e telefonando para Milei para cumprimentá-lo, né? E aí o Massa disse que pediu ao Alberto Fernandes que a transição começasse imediatamente. Não depende do Alberto Fernandes, ele não manda absolutamente nada aí nessa história, né? Então, agora, de fato, o que vai acontecer é que veremos nos próximos dias o início do mandato do Javier Milei com os desafios, alguns aí que a Miriam Leitão acertou de fato, outros que não são os que ela colocou aqui, porque tem muita coisa da imaginação dela, mas a realidade é que ele tem sim uma tarefa árdua pela frente, mas estamos todos na torcida por ele, menos a Miriam Leitão que quer realmente ver o Javier Milei se dando mal nessa história. Mas o que você achou desse meu comentário? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.